Vamos lá, trigonometria no triângulo retângulo agora, ok? Aqui para começar, primeiro o triângulo retângulo, que é um triângulo retângulo. É sempre aquele triângulo que forma um ângulo de 90 graus. Ó, tem um ângulo de 90 graus, tá? Forma uma quina, sempre será esse triângulo. Nós temos alguns elementos nesse triângulo. Primeiro, hipotenusa, que fica em frente a esse ângulo de 90 graus, tá bom? Nós vamos chamar ela de A aqui, mas em alguns exercícios ela pode vir chamando de H, de Y, de X, tá bom? O importante é você identificar que ela sempre será de frente ao ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo, tá bom? Cateto oposto será sempre em frente ao ângulo que ele te der no exercício. Se esse ângulo estiver de cá, cateto oposto aqui. Se o ângulo estivesse aqui em cima, cateto oposto seria o de baixo. Ok? Sempre assim, cateto oposto. Ele é oposto ao ângulo pedido no exercício, tá bom? E o que fica ao lado desse ângulo é chamado cateto adjacente, tá? Ele está ao lado, adjacente a esse ângulo. Então, aqui embaixo seria o cateto adjacente, tá bom? Para isso, nós temos 4 formulazinhas básicas que a gente usa, tá bom? Ó, Teorema de Pitágoras, que fala, o que o Teorema de Pitágoras fala? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. H ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Essa é a primeira formulazinha básica que a gente tem. Aí nós temos as outras que a gente vai utilizar os ângulos. Seno, cosseno, tangente, tá? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Para mim poder usar essas transformações, eu tenho que saber, no mínimo, a tabelinha básica. Lembra que eu falei para vocês lá nos exercícios anteriores que essa tabela aqui, vocês precisam ter ela em mente, tá? Em sala de aula a gente já fez alguns desses. E também tem aquela musiquinha que ajuda a decorar aqui, não é mesmo? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo vai sobre 2. Raiz em cada um. Por que eu não coloco raiz no 1? Raiz de 1, 1. 1 vezes 1, 1. Não é? Então não tem necessidade de eu colocar. A tangente, ela é diferente, tá? Aqui no meio é 1. E essa daqui, raiz de 3 sobre 3. E aqui, raiz de 3, ok? Quem quiser decorar a musiquinha, eu não sou boa pra cantar, mas a gente pode fazer, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é diferente, vou mostrar para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certinho? Esses aqui a gente vai usar na resolução de exercícios. Essa tabelinha é para vocês saberem ela na mente de vocês e aprender e não esquecer. Vocês vão usar muito ela ainda. Aqui eu coloquei 2 exemplos pra gente encontrar um valor que ele pediu no exercício, tá bom? Nesse primeiro aqui, ele me dá esse X. Primeira coisa que você vai fazer é identificar os seus itens do triângulo retângulo. De frente, o ângulo de 90 graus é a minha hipotenusa, que é o meu A, tá? Ou H, ou Y, tanto faz a letra. É a minha hipotenusa. De frente, o meu ângulo que ele me deu, cateto oposto. E o que fica ao lado, cateto adjacente. Eu tenho o valor de A e de C e quero descobrir o B. Não tenho nenhum ângulo indicado o valor aqui dentro no seu de 90, que eu sei que é 90. Mas esse eu não sei os valores dele. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Que eu tenho A e C e quero B. Tá vendo? Eu tenho os 3 itens aqui. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos substituir agora os valores. O meu A é o 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Meu B é o X, X ao quadrado. O meu C é o 3,
3 ao quadrado. Vamos resolver. Isso daqui é como se fosse uma equação de segundo grau, né? Com potências, né? A gente vai resolvendo ela. 5 ao quadrado, 25. Primeiras potências. X ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 9, ok? Esse 9 tá somando. Eu vou passar diminuindo, não é? Porque eu quero o meu x sozinho. X ao quadrado é igual a 25 menos 9. 25 menos 9, 16. Então, meu x ao quadrado é igual a 16. Para mim tirar esse 2zinho daqui, ó, de cima, eu vou colocar uma raiz do outro lado. Raiz de 16, 4, ok? Por que que aqui eu não usei o mais ou menos? Nós estamos trabalhando com medidas, tá? Geralmente quando a gente passa para o outro lado, ó, vai ficar mais ou menos raiz de 16. Mas nós estamos trabalhando com medidas, medidas de triângulo, medidas métricas. Essas medidas não são negativas. Então não tem necessidade de eu colocar o positivo e o negativo, porque ela vai ser necessariamente positiva, né? Porque não vai, eu vou colocar aqui menos 4 centímetros, ok? No meu triângulo aqui não, tá? O segundo exemplo. Vamos lá para o segundo exemplo. Primeira coisa, novamente, identificar os valores que eu tenho, tá? De frente o meu ângulo de 90 graus seria o A. De frente o ângulo que ele me deu aqui no exercício, 30 graus, seria o B. Não tem valor de B aqui, tá bom? E ao lado desse ângulo seria o ângulo adjacente, então o valor de C. Eu tenho aqui que ele está me pedindo o valor de A, né? E ele me deu o valor de C. Então, eu tenho que olhar nas minhas fórmulas algo que tenha A e C. Vamos lá, nas minhas fórmulas, ó. Aqui eu tenho A, C, mas também tenho B. Então, não vou precisar dessa, né? Não vou utilizar essa. Eu quero só A e C. Aqui eu tenho B e A. Não. Aqui eu tenho C e A. Tá vendo? Aqui eu tenho o que eu preciso, que é o cosseno. Então, eu vou usar a fórmula do cosseno. Cosseno é igual a C sobre A. Cosseno de quem? Cosseno do meu ângulo. Cosseno de 30. Como é que eu vou saber o valor do cosseno de 30? Lá naquela tabelinha que eu falei pra vocês que a gente tem que saber ela de cor. Tá? Então, lá, 30 graus, cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, aqui vai ficar, no lugar do cosseno, eu vou colocar o valor. Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus. Lembrando que é o cosseno de 30 aqui, ó. Tá? Eu vou colocar um 30 graus aqui, se vocês lembrarem. Ok? É igual a C, que vale 3. Ó, meu C vale 3. E o A, que é o X, que eu não sei o valor. Uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, multiplicar cruzado. Lembrando da gente multiplicar o X primeiro. X vezes raiz de 3. X vezes raiz de 3. Ou raiz de 3x, tá? Tanto faz a ordem, não tem problema não. Igual 3 vezes 2, 6. Esse raiz de 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Aí vai entrar o conhecimento que vocês prévios já tem que ter de racionalização, tá? Eu não posso deixar essa raiz embaixo, eu tenho que racionalizar, tá bom? A matemática básica lá de trás. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima, multiplicar por raiz de 3 embaixo, ok? Então, meu x aqui vai ficar 6 vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3, sobre, corta, corta, 3 vezes 3, 9, raiz de 9, 3. Então, só vou colocar 3 aqui. Aqui ainda dá pra mim dividir um pouquinho mais ainda, né? O 6 dá pra mim dividir por 3, que vai dar 2 raiz de 3. Ok? E assim, nós temos o nosso resultado deste aqui, tá bom? Reparem que deu valores, os valores não são iguais, tá? São valores diferentes. Cada continha que você for fazer, você vai ter que olhar essa formulazinha, vai ter que analisar quais que você vai precisar, tá? Sempre você vai olhar essas 4 formulazinhas aqui, tá bom? Então, destaquem elas e estudem. Treinem. Lembre, matemática é treino, tá? Beijos.